Meus irmãos, eu queria que vocês abrissem as vossas Bíblias. Gilbert, você lê aqui no pedestral, por favor. Livro de Lucas, capítulo de número 23, versículos 26 a seguir. Não? Quantos estão nos visitando nessa noite? Primeira vez, ou que Deus abençoe, sintam-se bem em nosso meio e convidamos a voltar sempre para cultuar conosco. Deus abençoe. Oi? Oi? Cai não, em nome de Jesus, né? Fica aí quietinho, bonitinho. Meus irmãos, queria lhe convidar a ficar de pé nesse momento. Vamos ler a palavra de Deus. Lucas capítulo 23, versículo 26 em diante. Diz assim o texto: Enquanto levavam Jesus, um homem chamado Simão de Cirene vinha do campo. Os soldados o agarraram, puseram a cruz sobre ele e o obrigaram a carregá-la atrás de Jesus. Uma grande multidão os seguia, incluindo muitas mulheres aflitas que choravam por ele. Mas Jesus, dirigindo-se a elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por si mesmas e por seus filhos, pois estão chegando os dias em que dirão: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos e os seios que nunca amamentaram. Suplicarão aos montes: caiam sobre nós, e pedirão às colinas: soterrem-nos, pois, se fazem estas coisas com a árvore verde, o que acontecerá com a árvore seca? Pois, dois outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele a fim de também serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou, em algumas versões, Gólgota, né? O pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava e os líderes zombavam. Salvou os outros, salve a si mesmo. Se é o Cristo, o escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava: então você é o Cristo. Salve-se a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembra-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Até aqui. Senhor Deus, é a tua palavra, Pai, que iremos meditar nesse momento. Pai querido,
Tira todo o embaraço da nossa cabeça, do nosso coração, para que possamos entender, Pai, a Tua palavra, que possamos aplicá-la às nossas vidas e que, acima de tudo, Pai amado, possamos guardá-la para não pecar contra o Senhor. Nos ajude, Senhor, porque sem Ti nós não somos nada. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, uma coisa interessante neste texto é que, se olharmos concomitantemente os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e nós pararmos exatamente nessa passagem que acabamos de ler, veremos que apenas Lucas registra algumas peculiaridades. Uma primeira curiosidade registrada por Lucas, quando se trata deste episódio, é um grupo de mulheres que choravam no caminho da crucificação. Versículo 27. E Jesus diz para aquelas mulheres que são elas que vão precisar de conforto, não ele. Jesus falava isso tendo em vista a destruição de Jerusalém que estava próxima a acontecer. Jesus sabia que a cidade santa ela seria devastada e ele mesmo disse isso. Lucas capítulo 19, versículos 41 ao 44, vai dizer que quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz, disse ele. Agora, porém, isso está oculto a seus olhos. Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros e a rodearão e apertarão cerco por todos os lados. Esmagarão você e seus filhos e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus a visitou. Ele estava fazendo referência à sua própria pessoa, quando diz que os judeus não reconheceram que Deus a visitou. Isso ocorreu no ano 70 depois de Cristo, a destruição de Jerusalém. Segundo o historiador Flávio José, aproximadamente 1.100.000 pessoas foram ceifadas nessa cidade. Jerusalém ela foi reduzida a pó e cinza durante o ataque romano àquela cidade. Só que além dessa primeira peculiaridade que Lucas traz aqui, apenas Lucas traz nesse episódio da crucificação, ele também é o único que traz algo a mais que nós não vemos com os demais evangelistas. No versículo 34, parte A, ele vai relatar a oração de Jesus quando ele estava sendo pregado na cruz. Versículo 34, parte A. Versículo 34, parte A do capítulo 23. Lucas vai trazer a oração inicial de Jesus quando estava sendo pregado na cruz. Ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes, pois estes não sabem o que fazem. Uma outra peculiaridade que apenas Lucas traz é o diálogo entre Cristo e os ladrões, ou vice-versa, e é o que nós vamos nos atentar. Versículos 39 ao 43. E uma outra peculiaridade que Lucas vai trazer nesse episódio é a oração final de Jesus, que apesar de nós não termos lido, está registrado no versículo 46 desse mesmo capítulo. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito.
Apenas Lucas registra esses fatos nessa passagem. Mas dentro desta leitura que nós fizemos, eu gostaria de observar os dois personagens que estavam ao lado de Jesus na crucificação. Esses personagens, eles realçam este episódio. Esses dois criminosos que foram crucificados com o Mestre, eles compartilharam de um momento ímpar para a humanidade. E aí você pode estar se perguntando por que momento ímpar para a humanidade? É porque foi ali que se cumpriu o plano de resgate estabelecido por Deus para mim e para você. O homem, ele não foi criado para viver afastado de Deus. Pelo contrário, um pai e uma mãe que geram um filho, quando a mãe ela concebe esta criança, não é desejo desses pais abandoná-la à sua própria sorte. Pelo contrário, o desejo desses pais é de ver pouco a pouco esta criança crescer, é o desejo de amá-la e cuidá-la por toda a vida. Assim não é diferente da relação, assim não foi diferente da relação entre Deus, o Criador, e o homem, a criatura. O homem, ele foi gerado para viver ao lado do seu Criador. Mas o pecado faz com que o homem caminhe para distante de Deus. E aqui é onde está o grande problema. Eu não sei a história desses dois criminosos. Eu apenas posso deduzir que em suas vidas eles escolheram caminhos tortuosos, caminhos de pecado. Eles escolheram caminhos de morte. Eu não sei de onde eles vieram, para onde eles iriam. Eu não sei isso. A única coisa que eu posso deduzir é que a vida deles foi uma vida de escolhas erradas. Talvez eles não tenham se atentado ao que Deus deixou registrado na lei. Por exemplo, quando o Senhor diz ao povo: eis que hoje eu ponho diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus é tão generoso que Ele ainda dá uma dica: escolham, pois, a vida para que vivam. Mas talvez eles não se atentaram a isso, não sei qual era a crença deles, em quem eles acreditavam. Mas uma coisa é certa: quando o homem ele trilha por esses caminhos tortuosos, caminhos de pecado, a recompensa ela é a morte espiritual e, consequentemente, a morte física. Paulo declara isso aos romanos: o salário do pecado é a morte, a recompensa é a morte. Em relação a esse criminoso arrependido que nós vimos aqui nesse texto, existe uma lenda, não me interprete errado, por favor, que conta que quando os pais de Jesus pegaram o menino e fugiram para o Egito, porque Herodes queria matar a criança. Na verdade, Herodes estabeleceu que crianças de 2 anos para baixo fossem mortas. Jesus foge, juntamente com seus pais, Maria e José, era uma criança ainda. E conta essa lenda que no meio do caminho, a família de Jesus, ela foi atacada por um bando de criminosos, bandidos. E nesse momento que eles foram atacados, eles foram ao mesmo tempo impedidos pelo filho do chefe, o filho do chefe dos criminosos, um jovem que impediu que fizessem mal à família de Jesus, porque ele olhou o menino, contemplou uma beleza, contemplou algo diferente, e aquele jovem conversou com o chefe e mandou que liberasse a família. E antes deles seguirem a sua viagem, aquele jovem voltou-se para a criança e disse: o mais bendito de todos os meninos, se alguma vez chegar o momento de ser misericordioso comigo, lembre-se de mim e não esqueça esta hora. Assim, diz a lenda que aquele ladrão que salvou a família de Jesus quando era um bebê, encontrou-se com ele agora na cruz, e desta vez foi Jesus quem o salvou. Vou repetir:
Isso é apenas uma lenda, não é biblicamente falando. Para que depois você saia aí falando: o irmão Elias falou lá que Jesus, o ladrão, salvou ele na infância. E, por favor, meu irmão, não me interprete errado. Mas chama a atenção essa história, quando esse homem, ele se encontra agora, no momento crucial da sua vida, na crucificação. Chama a atenção que na hora da morte, todo e qualquer homem inteligente, ele deveria estar preocupado com o seu relacionamento com Deus. E aqui nós vemos a clara distinção entre esses dois homens, entre esses dois criminosos. Existe um contraste por parte do primeiro ladrão em relação ao segundo. O primeiro ladrão, ele estava com seu coração endurecido. O primeiro ladrão, ele estava incrédulo diante do Senhor Jesus, mesmo estando naquele momento sendo crucificado ao lado daquele que estava ali para dar vida a toda a humanidade. Aquele homem permaneceu com o coração duro. E eu chego a uma conclusão com isso. Pode-se ter certeza, meu querido, que muitos homens, eles morrem como vivem. Aquele homem viveu uma vida toda de maldade, um criminoso, e ainda assim ele optou em morrer como um criminoso. Em sua grande maioria, os homens, eles morrem como vivem. Isso é uma triste realidade. Muitos vivem uma vida, hoje, de dívidas, por exemplo, e quando essas pessoas morrem, eles deixam uma herança de dívidas, porque, geralmente, o homem morre como vive. Outras pessoas vivem uma vida de promessas, prometem, mas descem à sepultura sem cumprir uma promessa. Outros homens vivem uma vida de ganância e avareza. Avareza é o amor ao dinheiro, aquilo que eu falei lá no início. Homens que vivem para ganhar dinheiro, homens que vivem com o desejo louco de ter fortuna, e quando descem à sepultura, a ganância e a avareza descem com eles. Tem homens que vivem uma vida de rancor e descem à sepultura sem liberar um perdão, mas preferiu descer sem perdoar. Esse ciclo de vida, ele é um ciclo de vida diabólico. E a Bíblia vai nos ensinar que ele só pode ser quebrado se tão somente o Filho vos libertar. Aí vocês serão verdadeiramente livres. Outro contraste entre esses dois homens. Naquele momento, apesar de ambos reconhecerem a Jesus ali na cruz, ambos lhe pediram salvação. Mas isso aconteceu de modo bem diferente, bem distinto. O primeiro ladrão, versículo 39, dependurado ao lado dele, zombava: então você é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. O primeiro ladrão, ele pede uma salvação momentânea, ou seja, a única salvação que aquele criminoso esperava naquele momento era a salvação específica. Ele queria descer daquela cruz. Aquele criminoso, ele estava apenas preocupado consigo mesmo, com a dor que ele estava sofrendo, com a sua vida aqui na terra. Ele queria apenas descer da cruz. Esse tipo de salvação que esse primeiro criminoso desejou é ainda também muito buscado nos dias de hoje. A salvação momentânea, a salvação de pessoas que estão passando por alguma situação que está enfrentando e aciona Deus, procura Deus, como as pessoas procuram o 190, quando estão em perigo, quando estão precisando de auxílio. E hoje não faltam, no evangelho atual, dentro das diversas igrejas, apelos a temas como vitória,
a temas como conquistas de sonhos, a temas como superação, a temas como prosperidade financeira, como se isso fosse o centro do Evangelho de Cristo. O pastor Augusto Nicodemos, ele diz: parem de vir a Cristo para querer subir na vida. O símbolo do Evangelho é uma cruz e não uma escada. Ninguém quer mais ouvir a mensagem de Cristo que confronta o ego das pessoas. Ninguém quer mais ouvir a mensagem que mata o seu interior, o seu eu. Tampouco aquelas mensagens que trazem o conceito do que é pecado, do que é errado. As pessoas não querem mais isso. Pregar contra o pecado hoje pode até não estar na moda, meu amigo, meu irmão, mas ele está na Bíblia, e isto é o suficiente. Quando você quer a salvação das pessoas, você diz a verdade para elas, custe o que custar. Mas quando você quer ser aplaudido, ou quando você tem algum interesse por trás, diz às pessoas o que elas querem ouvir, aí você é aplaudido. Hoje as pessoas querem ouvir homens e mulheres que massageiem o seu coração. As pessoas hoje querem ouvir homens e mulheres que estão por aí pregando que Deus te aceita, que Deus me aceita como eu sou. Eu queria te dizer que isso é uma filosofia do inferno para te enganar, para te iludir. Se Deus me aceita como eu sou, não necessitaria da graça de Cristo. Se Deus ele me aceita como eu sou, não necessitaria da cruz de Cristo. Se Deus ele me aceita como eu sou, não necessitaria do sangue dele derramado. Deus ele não te aceita como você é. Deus ele te aceita como você está, é diferente. Jesus disse, foi o próprio Jesus, Lucas capítulo 9, versículo 23. Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Sabe que mensagem é essa? Renúncia. As pessoas não querem renúncia. As pessoas querem viver uma vida normal e adaptar o Evangelho à sua vida de pecado. O grande problema é que Jesus, ele nunca mudou o Evangelho para adaptar as pessoas. O grande problema não, a grande verdade é essa, que Jesus nunca mudou o Evangelho dele para adaptar as pessoas. Ele mudou as pessoas para que fizessem caber dentro do seu Evangelho. Você olha para a mulher adúltera, Jesus olha para ela enquanto as pessoas queriam apedrejá-la, e ele diz: vá e não peques mais. Jesus olha para Zaqueu, que roubou tantas pessoas, mas quando a salvação chegou àquela casa, Zaqueu disse: Senhor, se em alguém eu tenho roubado, restituirei. Mudança de vida. O jovem rico, quando encontrou com Jesus, Jesus disse para ele vender tudo o que ele tinha e seguir a Jesus, mas o coração daquele homem estava nas suas riquezas, e ele rejeitou o Senhor Jesus. Deus, ele muda as pessoas para colocar dentro da sua palavra. As pessoas que querem seguir Jesus de qualquer forma, essas pessoas, elas estão extremamente equivocadas, elas estão totalmente erradas. Versículo 27 é interessante. O versículo 27 vai dizer que uma grande multidão o seguia. Só que, quando você vai ver a história, você vai ver que quanto mais perto Jesus chegava da cruz, menor era a multidão que estava com ele. Versículo 49. Por que será? Por que será que as pessoas se distanciaram de Jesus quando estava chegando na cruz? Seguir a Cristo requer mudança de vida. A velha vida, como diz Paulo, acabou. Uma nova vida teve início.
O primeiro criminoso, ele queria apenas uma salvação momentânea. O outro criminoso o interrompe, versículo 40. E ele vai interromper o seu colega de vida criminosa. E apesar de estar sofrendo as mesmas dores e humilhação, mas ele tinha um entendimento totalmente diferente daquela situação que estava se passando. Aquele segundo criminoso, ele temeu a Deus. Ele olhando para Jesus, vendo que estava sofrendo uma morte angustiosa naquela cruz, mas ele entendeu que mesmo sofrendo aquilo na sua carne, havia ainda um castigo pior do que a crucificação, e o próprio Jesus foi quem disse isso. Mateus capítulo de número 10, versículo 28. Mateus capítulo 10, versículo 28. O próprio Jesus declarou: não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma, temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Aquele ladrão, ele sabia que Jesus não era um condenado qualquer. Aquele homem que ali estava no centro é o homem que dividiu o mundo. Este homem, ele dividiu a história antes dele e depois dele, a saber, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele não tenta se justificar perante Jesus, mas ele reconhece o seu pecado. Versículo 41 de Lucas 23. Versículo 41 de Lucas 23. Ele reconhece: nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Ao mesmo tempo que esse segundo criminoso, ele reconhece que Jesus ele não havia cometido pecado algum, então ele se vira para Jesus e com muita humildade pede, versículo 42, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aquele criminoso, ele creu em Jesus, ele acreditava que aquela situação, embora ela fosse real, não era o final das vidas deles. Ele sabia que havia uma eternidade a esperá-los. Interessante é que Jesus surpreende as expectativas desse segundo criminoso. O criminoso havia pedido tão somente para Jesus se lembrar: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Mas o que foi que o mestre disse? Em verdade, eu te digo que hoje você vai estar comigo no paraíso. Não é daqui a um ano, não é daqui a algum tempo, é hoje. Você sabe o que significa paraíso? Paraíso é uma palavra, é um termo persa, que significa jardim murado. Quando um rei persa queria honrar de maneira especial um de seus súditos, convidava a acompanhá-lo pelo jardim, passeando. Jesus prometeu ao ladrão arrependido algo mais que a imortalidade. Jesus prometeu para ele um honroso posto de acompanhante no jardim celestial. Esse ladrão, ele sabia que eles não desceriam daquela cruz com vida para essa terra, mas que, diante da morte eminente, tendo Jesus ao seu lado, ele saberia que ele estaria indo para uma vida eterna ao lado de Deus. Esses dois homens, esses dois criminosos, eles ilustram as duas opções que enfrentam cada pessoa. A primeira, Romanos capítulo 10, versículo 9, vai dizer que aqueles que se arrependem e confessam com sua boca que Jesus é o Senhor e creem em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, são salvos. E
A segunda classe de pessoas está lá em João, capítulo 3, versículo 18. Vai dizer que não há condenação alguma para quem crer nele, mas quem não crê nele já está condenado, porque não crê no Filho único de Deus. Aqueles que rejeitam a Jesus enfrentarão a condenação eterna. O que o ser humano, meus queridos, o que o ser humano foi em relação a Jesus Cristo nessa vida, definirá a sua situação diante de Deus. Ponto. Existe uma ira divina para todos que negarem o nome do Senhor Jesus, e nós não podemos querer esconder isso. Nós não podemos, como diz aí fora, querer tapar o sol com a peneira. Esse castigo é eterno e será bem pior que qualquer dor física nessa terra. Hebreus capítulo 10, o autor vai dizer, a partir do versículo 26, se continuamos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como um comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Pois conhecemos aquele que disse: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o que merecem, e também o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. 5 minutos depois que nós morrermos, todos nós saberemos exatamente como deveríamos ter vivido aqui. Talvez até menos, é só uma hipótese de tempo. O que eu queria dizer para você nesta noite é o seguinte: diante desses 2 criminosos, diante dessa história, não desça à sepultura com pendências. Não desça com problemas não resolvidos. Também não espere a hora da morte para reconhecer que precisa de Jesus Cristo. Aquele criminoso na cruz é uma pessoa que foi salva, para que ninguém se desespere, já disse isso aqui, mas também para que ninguém venha a ficar titubeando por aí. No início da sua vida, Satanás ele vai dizer que é cedo demais para você servir a Deus. Mas no final da sua vida, ele vai dizer que é tarde demais. Assim como esse ladrão, ele fez um apelo para Jesus. Ele apelou para aquele que poderia salvar a sua vida. E eu queria dizer para você: não viva no pecado. Não viva uma vida de pecado, mate esse desejo maligno que tenta destruir você, porque certamente se você não matar o pecado, ele vai matar você. O criminoso estava numa cruz por causa de uma vida de pecado e estava diante da morte iminente, aonde ele teria uma eternidade ou ao lado de Deus ou distante dele. Mas esse segundo ladrão, ele apelou para aquele que poderia salvar a sua alma, porque Jesus Cristo, sim, ele é poderoso para salvar. Jesus, ele é tão poderoso para salvar que, enquanto ele estava se ocupando ali na sua própria morte, teve tempo ainda de salvar um ladrão. Ele é poderoso. A pior coisa que o ser humano ele pode fazer na sua vida é adiar o dia do arrependimento e da rendição a Cristo. Essa é a maior insanidade que o homem pode ter.
Eu quero chamar a sua atenção, finalizando. Eu queria chamar a sua atenção não por causa dessa vida aqui, não por causa desse mundo. Eu queria te chamar a atenção por causa de uma vida eterna que nos espera. Quando nós compreendermos que existe uma vida eterna a nos esperar, nós viveremos de acordo com os padrões que Deus estabeleceu nessa terra. E para finalizar, não esqueça de uma coisa: você estará na eternidade com um dos dois ladrões que foram crucificados com Jesus. Resta saber se numa eternidade com Deus ou numa eternidade longe dele. Que possamos refletir nesta noite e que o Espírito Santo ilumine a nossa mente. Vamos louvar.